assim, para quem está iniciando mesmo o uso dos óleos, acabou de receber o seu kit, ainda está sem saber exatamente por onde começar, como inseri-los na rotina da casa, né? E aqui a gente vai aprender um pouquinho, né, Duda? E para quem ainda não conhece os óleos e está ali namorando, sem saber exatamente por onde começar, é uma excelente fonte de informação também, para poder identificar aquelas necessidades que o óleo pode realmente trazer benefício na nossa vida. Né, Com Duda? Então, certeza. agradeço muito sua disponibilidade, você está aqui conosco, e bem-vinda e obrigada mais uma vez. Com certeza, é sempre um prazer estar falando de um assunto tão gostoso e que faz tanta diferença realmente na vida das pessoas, né? E a gente está aqui para desmistificar, falar que a aromaterapia é algo simples, é algo que traz benefício, e principalmente quando a gente aprende a usar de maneira segura, né? E aqui a gente vai falar exatamente disso, como a gente vai utilizar de maneira segura para cuidar da nossa família e da nossa saúde, né? Então, só falando brevemente aqui, só para vocês saberem quem eu sou, a maioria me conhece, mas a gente tem vários convidados hoje. Eu tenho um filho de 7 anos, que é o Cauã Luca, sou esposa do Rubinho, a gente desenvolve do Terra juntos. Eu sou aromaterapeuta, tenho uma formação em nutrição, e por conta da nutrição eu conheci a aromaterapia, né? Eu estava para fazer uma especialização na parte de fitoterapia, e quando a gente foi para os Estados Unidos, o intuito era estudar lá. E acabou que a gente conheceu a do Terra e tudo mudou. A do Terra não estava no Brasil e a gente teve a oportunidade de ser começar esse trabalho pioneiro, né? De representar a do Terra aqui no Brasil, de fazer parte de um grupo de fundadores, né? E abraçar essa causa, abraçar essa missão, que realmente é algo que mexe muito com a gente. E para quem está começando hoje, para quem não conhece os óleos essenciais, se preparem, porque é um caminho sem volta, né? Não tem como a gente não se apaixonar. E só para vocês terem uma ideia, tem gente que fala para mim, nossa, Duda, óleo essencial tá na moda, né? Gente, não é moda. Eu falo que a gente tem históricos, né, da utilização das plantas aromáticas há muitos anos, né? Para vocês terem uma ideia, se encontra nas pirâmides, nos túmulos dos faraós, já encontravam-se plantas aromáticas que eram usadas para poder preservar as múmias, né? Afastar insetos. Então, a gente vê também relatos na Bíblia, né? Que eles já utilizavam frankincenso, utilizavam canela, utilizavam alecrim. Então, tem vários relatos de plantas, desde dessas histórias da Bíblia, né? Que a gente vê em vários momentos. E fora que Hipócrates também já falava, né? Que é o pai da medicina, né? Só a medicina cura. Só a natureza cura. Então, a gente tem algo hoje que eu falo que essa pandemia trouxe uma reflexão para a gente do que realmente a gente precisa para tratar da nossa saúde. É um resgate quando a gente para pensar que hoje a gente pode estar cuidando da nossa alimentação, preparando mais os alimentos, em vez de comprar tantas coisas industrializadas, em vez da gente ficar comprando produtos cheios de agrotóxico, comprar um produto orgânico, tentar participar de uma feira, né, orgânica. Aqui perto de casa a gente tem esse privilégio, a gente tem utilizado essas feiras orgânicas. Então, quando você tem um cuidado maior com a sua alimentação e utilizando chás, utilizando realmente o benefício que a natureza está nos proporcionando. E se a gente for pensar, os nossos avós já utilizavam muitas plantas medicinais, né? Sempre tem aquela história da avó que fazia um chazinho de camomila para a gente ficar mais calmo, um chazinho de boldo, um chazinho de erva cidreira para digestão, um chazinho de hortelã-pimenta, né? Que é o nosso peppermint, que ajuda nos processos digestivos. Então, é um resgate mesmo da natureza. E é a hora que a gente pensa, por que a gente precisa estar respirando melhor, né? Não é à toa que é um vírus que está aí no ar, que todos nós vamos, de alguma maneira, estar em contato com ele, e que se a gente cuidar do nosso organismo, se a gente cuidar do nosso corpo, pessoas vão ser assintomáticas, pessoas vão passar
por esse momento de uma forma mais tranquila, né? Isso tudo depende da maneira que o nosso organismo vai receber o contato com esse vírus, né? Então, assim, eu fico bem impactada com o que a gente está vivenciando, que é um resgate mesmo da gente repensar como que a natureza traz todos o remédio para a nossa vida, né? Esse remédio natural, esse remédio de Deus, que realmente é a natureza, são as plantas. E para vocês terem uma ideia, eu acho incrível a gente ver essa figura aqui, e isso aqui nada mais é do que uma planta, né? Que aqui no caso foi o hortelã-pimenta aumentada. E quando você observa, as plantas aromáticas, elas têm os bolsões, esses bolsões que quando são interrompidos, quando eles são amassados, ou quando a gente encosta numa planta aromática, ela rompe esses bolsões e o aroma que ela solta, né, são as moléculas aromáticas, que nada mais é do que o óleo essencial. Para vocês terem uma ideia, a natureza, ela produz essa defesa, né? A gente pode falar que é o sistema imunológico da planta. Ela produz isso de forma natural, por exemplo, para repelir um inseto, para atrair um polinizador, tipo uma abelha, um pássaro, né? Ou até mesmo para se regenerar. Então, quando a planta produz o óleo essencial, é para um benefício de sobrevivência. Ela produz ali porque ela está estagnada, ela está parada e ela precisa reproduzir, ela precisa se regenerar. Então, a gente se beneficia dessas moléculas aromáticas, porque o nosso corpo é muito compatível com as plantas, né? E nós também somos feitos de carbono, hidrogênio, oxigênio, assim como as plantas. Então, quando uma substância dessa entra em contato com o nosso corpo, rapidamente a gente consegue ele consegue perceber que aquela substância está interagindo com o nosso corpo e buscando o que a gente quer, que é o quê? A homeostase. Ariane, você quer que eu te coloque como administradora para você... não sei se está todo mundo entrando automaticamente, né? Mas eu vou te colocar aqui também. Peraí. Se alguém pedir, aí eu vou liberando, né? Deixa eu Perfeito. ver. Acho que eu tenho que te colocar por aqui, só um minutinho. Porque também a gente pode, se alguém tiver com áudio aberto, alguma coisa assim, Ariane Oliveira, não é? Ariane Lima. Lima. Tem duas Ariane aqui na sala hoje. Então, te coloquei como co-host, caso você precise também administrar aí o som, tá? E eu vou responder as perguntas depois, viu, pessoal? A Ariane vai estar anotando aqui, se alguém quiser fazer pergunta, pode escrever no chat, né? No finalzinho a gente vai abrir para bate-papo, a gente vai abrir para perguntas. Mas então, falando um pouquinho sobre essa questão do que é o óleo essencial, né? É uma molécula também, além dela ser aromática, rapidamente a gente abre um vidrinho, a gente sente os aromas. Se a gente pega, por exemplo, uma folhinha de hortelã, uma folhinha de orégano, se a gente amassa, a gente rompe esses bolsões e rapidamente a gente vai sentir o aroma dessa planta, né? E para isso a gente deve ter o cuidado que o óleo essencial ele é muito concentrado. Então, quando a gente fala assim que uma gota equivale a 28 xícaras de chá, é porque, na verdade, ali a gente tem a concentração. Quando a planta ela é destilada, ela concentra toda aquela substância que é o óleo essencial e a água que, no caso, né, a matéria-prima que a gente coloca, às vezes, uma quantidade grande de matéria-prima de planta, o que fica ali depois da destilação ou da prensagem a frio é o óleo essencial. Lembrando que existem métodos diferentes de extração e, por isso, também, a gente tem uma diferenciação no preço do final, né? Porque tudo depende da matéria-prima, da quantidade de matéria-prima que eu preciso para fazer uma gotinha, por exemplo, de óleo essencial. Os cítricos a gente faz por prensagem a frio e a gente tem uma quantidade grande de óleos cítricos, então por isso também ele acaba sendo um pouco mais em conta, né? E lembrando, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de cuidado, quando a gente fala de tratamento, é importante que você certifique que aquele produto tenha realmente uma procedência do terra. Não foi à toa que foi a empresa que eu escolhi para trabalhar, não só por ter uma formação na área de saúde, preocupar realmente com
com benefício para o meu paciente, eu quero o quê? Saber que tudo que eu passo até na minha pele, né? A gente já sabe pelos conceitos da medicina chinesa, medicina ayurvédica, que tudo que você passa na sua pele entra na sua corrente sanguínea. Então, a gente até fala, né? O que a gente não come, a gente não deveria passar na pele, né? Então, assim, o que você passa na sua pele, você deveria poder comer. Então, pensa quantos produtos que a gente utiliza que, de repente, são tóxicos para o nosso corpo e a gente está utilizando, né? E quando a gente fala de qualidade, é importante que nem sempre aquela lavanda que eu plantei ali no minha horta, no meu quintal, ela vai ter a mesma qualidade, os mesmos princípios bioquímicos daquela lavanda produzida, por exemplo, na França. Por quê? Assim como no mundo do vinho, né, que a gente tem uvas produzidas em várias regiões, e a gente sabe que varia o aroma, o sabor daquele vinho, né, o produto final, assim também acontece na aromaterapia, né? Porque a influência do clima, do solo, da temperatura, estado de chuva, o horário que você colheu aquela planta, interfere muito no resultado final, né? As plantas, elas têm aquele tempo de maturação que deve ser colhidas no momento correto, no caso, uma planta de raiz, tipo um vetiver, você tem que esperar aquela raiz ser formada, você não pode estar colhendo antes da hora, né? Então, isso tudo vai influenciar quando a gente fala do resultado final. E lembrando que, quando a gente fala que a mesma planta que veio lá da França, se eu plantar no meu jardim, ela não vai ter as mesmas propriedades terapêuticas, é muito por conta dessas influências climáticas que a gente chama de terroir, né? Então, é importante ver o país de origem. A do Terra, ela faz parcerias com vários pequenos produtores. Então, ela também ajuda aquele pequeno produtor. Ela dá treinamentos para saber a hora que ele tem que plantar, a hora que ele vai colher, como que ele vai cuidar daquela planta, para que aquele solo não tenha aditivos químicos, não tenha agrotóxicos. Então, isso tudo, se o local que você plantou, que você colheu aquela planta, tiver algum contaminante, vai aparecer, né? E a do Terra, ela atesta que todos os produtos que a gente utiliza não tem nenhum contaminante, não tem nenhuma adulteração, eles não colocam nada para poder render aquele produto, né? Por isso que a gente fala muito também como que o produto é concentrado, e a gente vai falar sobre a questão de diluição de segurança. Então, é importante que tenha esse selo. O CPTG é um selo que a do Terra faz, até para ela ter um controle de qualidade e garantia, porque ela está em mais de 64, ela tem parcerias, fazendas em mais de 60 países, né? Vamos dizer assim. E ela está em vários países pelo mundo. Então, como que ela vai garantir que a mesma lavanda que chegou para mim vai chegar na casa de uma pessoa que está do outro lado do mundo? Ela precisa de ter um padrão de qualidade, um padrão para ela atestar que aquele produto realmente passou por um controle de qualidade, tá? Então, isso eu acho fantástico, e quem teve a oportunidade de ir na fábrica, lá em Salt Lake, como a gente teve, a gente vê que realmente é uma potência. A do Terra preocupa desde o produtor até a hora que esse produto está pronto. E, como a gente falou, né, cada indivíduo é cada pessoa ela vai ter suas particularidades no termos de saúde, no que ela está precisando para o organismo dela. Mas existem formas que a gente pode estar utilizando os óleos essenciais de maneiras que a gente vai se beneficiar, tanto no aspecto emocional, porque quando a gente utilizar de forma aromática, a gente vai trabalhar muito questões emocionais, tá? O uso tópico, normalmente, a gente pode associar tanto para aspectos físicos como emocionais, e a gente vai falar também de ingestão, que é um processo sistêmico que a gente vai ter no nosso corpo. Eu estou vendo gente com a mão levantada, eu vou responder, tá, pessoal? Não precisa abrir o áudio, não, daqui a pouco a gente conversa, a gente tira as dúvidas, tá? Então, vamos falar um pouquinho das formas de utilização.
A via aromática é a via que a gente mais utiliza na aromaterapia, né? Então, é uma via muito segura, que a gente pode utilizar desde uma criancinha, um bebezinho, até um idoso, e a gente tem ferramentas para a gente utilizar a via aromática. Então, eu gosto muito do difusor, que é uma maneira simples, segura e que beneficia muito para quem tem criança, porque você vai colocar o óleo essencial na água, e esse aparelho ele é ultrassônico, por quê? Através das movimentações das moléculas, você vai estar dispersando o óleo essencial nessas mini gotículas de água. Isso facilita a nossa absorção através das nossas vias olfativas, né? Então, toda vez que a gente tem contato, por exemplo, colocar um óleo essencial na gotinha na palma da mão, e eu espalho, inalo profundamente, a gente rapidamente também vai estar o quê? Em contato com o nosso sistema límbico, que é as nossas memórias olfativas. Ela está diretamente relacionada com as nossas emoções, tá? Então, é uma outra maneira. Quem também tem colares difusores, a gente pode colocar uma gotinha também nas joias aromáticas, né? Ou, por exemplo, se você tiver um vidrinho vazio de óleo essencial, você pode colocar um algodãozinho aqui dentro. E aí a gente fez isso muito agora no pós-Covid, que algumas pessoas perderam, né, a sensibilidade olfativa. Você pode pegar um vidrinho vazio, colocar um algodão e pingar umas gotinhas. E aí sim você pode cheirar diretamente do vidro. Eu não indico que essa olfação a gente faça diretamente do vidro que está com os óleos essenciais. Por quê? Como são substâncias voláteis, rapidamente ele vai evaporar. Então, a gente precisa fechar bem o nosso vidro, não deixar em lugares quentes, né? A gente tem que tomar cuidado também com o sol. E por que que as embalagens são em vidro âmbar? Para realmente preservar, para os óleos essenciais não oxidarem, né? Lembrando que os óleos cítricos, eles vão ter uma oxidação maior, mas o óleo essencial ele tem um prazo de validade longo. Isso também é uma vantagem muito grande. Mas óleo essencial só faz efeito se você utilizar. Dentro da gaveta não faz efeito. Então, por isso que a gente vai estar falando também como que a gente vai utilizar. O uso tópico é importante que a gente tenha... Cadê meu óleo de coco? O óleo de coco, pega para mim. É importante que a gente... Vou pegar meu óleo de coco, peraí. Tá aqui, gente. Tava ali porque a gente faz uma massagenzinha no calo à noite, então tava ali em cima do móvel. O uso tópico é importante que a gente use um óleo carreador. O que seria isso? A do Terra tem o óleo de coco fracionado, ele não tem cheiro, ele é mais fluido, a absorção dele é muito melhor. E por que que é tão importante a gente não utilizar óleo puro na pele? Por quê? Por ser volátil, alguns óleos podem ser dermossensíveis ou dermoagressivos, eles podem causar uma alergia, podem causar uma vermelhidão, uma sensibilidade na sua pele, tá? Óleo essencial, ele não causa alergia, mas às vezes você tem uma pele sensível, coloca ele puro, ele pode dar uma reação na sua pele, tá? Mas muito pelo contrário, os óleos essenciais, eles são utilizados para tratar dermatites, tratar alergias na pele, eczemas, né, que são aquelas coceiras, aqueles púridos, tá? Por isso a gente fala para utilizar com o óleo carreador, que ele vai diminuir a sensibilidade quando são óleos quentes, como cravo, canela, o eucalipto, ele pode ser utilizado também carreado, mas, por exemplo, o orégano, tomilho, tá? São óleos que são mais quentes. O eucalipto não é um óleo quente, mas eu também gosto que utilize ele sempre diluído para aumentar a absorção. O que que acontece? Quando a gente usa o óleo carreador, a gente aumenta a absorção e diminui a sensibilidade. Então, de maneira geral, a gente vai utilizar os óleos sempre diluídos em algum óleo vegetal. Duda, eu não tenho esse óleo de coco. Gente, pode ser qualquer óleo que seja prensado a frio, que seja um óleo puro,
que seja um óleo vegetal. Óleo mineral não pode de forma alguma. Óleo mineral inibe a absorção na pele, ele é tóxico porque ali é uma putrefação de minérios, de substâncias orgânicas. Então, os óleos minerais, eles inibem a absorção do óleo essencial. Então, quando a gente fala em aromaterapia, a gente usa óleos vegetais, tá? E a outra forma de utilização é a ingestão. A ingestão, a gente sempre vai perguntar para que eu vou utilizar aquele óleo e por quê, né? Eu preciso utilizar todos os óleos por ingestão? Não, até porque nem todas as plantas são comestíveis, nem todos os óleos essenciais a gente pode ingerir, tá? Então, é importante a gente ter um consultor, é importante você estar aqui e ser acompanhado por alguém que já percorreu esse caminho e vai passar para você todas as orientações. E nós também temos vários materiais que dão suporte, que te falam qual que o óleo que pode tomar, qual que pode passar, qual que a gente usa aromaticamente. Então, é muito importante que essa trajetória aromática seja acompanhada, né? E a gente tem toda uma equipe para te dar suporte, para poder fazer com que esse momento seja seguro e muito mais prazeroso. Então, quando a gente utiliza os óleos de forma por ingestão, eu sempre recomendo que você utilize uma cápsula vazia, tá? Uma cápsula vegetal, essa cápsula gelatinosa, por quê? Da mesma forma que na nossa pele a gente precisa da gordura para absorver, os óleos essenciais também precisam, quando a gente está ingerindo, de uma gordura para diminuir o quê? Aumentar a absorção dentro do nosso organismo e diminuir qualquer sensibilidade. A gente, quando está colocando o óleo na boca, pode ter uma sensibilidade aqui no esôfago, no estômago. Então, por isso a gente indica que seja sempre depois das refeições, tá? De preferência de estômago cheio e de preferência na cápsula, porque você vai ter um aproveitamento muito melhor do seu óleo essencial. Lembrando que o óleo essencial não se mistura com a água. Quando você coloca ele na água, ele vai dar o quê? Sabor. Você pode utilizar para saborizar um alimento, um suco, uma água, mas se você tiver preocupado com questões terapêuticas, de fazer um tratamento para imunidade ou para questões gastrointestinais, metabólicas, a gente vai utilizar sempre na cápsula, tá? E aí, vamos um pouquinho mais para frente. Aí, tem alguma pergunta que você quer me fazer agora ou a gente pode dar continuidade? Duda, tem só uma pessoa que perguntou aqui para a gente, a Kênia, quantas gotas você recomenda colocar num difusor? Tá? Acho que é legal a gente já falar de uma vez. Então, vamos falar. Olha só. Esse difusor aqui, da Duterra, ele foi preparado, ele é comercializado para um ambiente até 30 metros. Então, eu falo que vai muito do óleo que você está utilizando e do tamanho do seu ambiente. Por exemplo, eu posso fazer combinações de óleos para dormir. A gente vai falar de lavanda aqui. A dupla que eu mais gosto para começar a utilizar para dormir seria o óleo de lavanda com o óleo cítrico. Por exemplo, limão, por exemplo, a laranja doce. Para criança, lavanda com laranja é uma ótima combinação. Por quê? Ele vai relaxar a lavanda, ela tem ação ansiolítico, ela tem uma ação relaxante, mas quando você associa ele com lavanda, ele com a laranja ou com limão, ele vai ter, os óleos cítricos têm uma propriedade que é o D-limoneno, que ajuda o quê? A dar clareza mental, a desacelerar, dar aquela desacelerada no pensamento. Muitas pessoas, às vezes, falam assim, eu não me dou bem com a lavanda, porque, às vezes, eu uso óleo de lavanda puro e parece que o pensamento continua trabalhando, a cabeça continua trabalhando. Então, quando você usa a lavanda com óleo aterrador ou um óleo que te dê clareza mental, você vai desacelerar o pensamento. Então, por exemplo, num difusor como esse, você pode, se for um quarto de bebê, você pode utilizar 4 a 5 gotinhas. Se for um quarto maior, de uma criança um pouquinho maior, você pode utilizar de 4 a 8 gotas. E numa sala, num ambiente maior, igual a gente está aqui, você pode utilizar de 10 até 15 gotas. Isso seria uma quantidade tranquila. Isso para um ambiente até 30 metros. Tá? Então, vai depender muito dos óleos que você vai estar utilizando, até porque tem alguns óleos que aromaticamente eles são mais potentes e tem alguns óleos que são mais suaves, né? Então, é importante que você experimente, mas o que a gente fala
de 4 a 15 gotas, dependendo do ambiente, se for um ambiente grande. Tá bom? E aí, eu quero que vocês entendam que vocês vão perceber que um óleo essencial, ele vai ter muito mais propriedades do que a gente imagina. É muito engraçado que às vezes os pacientes falam com a gente, ai, Duda, mas eu achava que lavanda era só para dormir. E vocês vão perceber que, às vezes, o mesmo óleo essencial, ele tem propriedades diversas no mesmo vidrinho. Então, por exemplo, a lavanda a gente fala muito por essa questão de acalmar, de relaxar, de induzir ao sono, mas ela também é um calmante para a pele, uma pele que tomou um sol, quando você queima no fogão. Ela também tem ação analgésica, tá? Então, às vezes, quando você está com dor de cabeça, se for uma dor de cabeça de tensão, de preocupação, se você passou por um dia que está mais tenso, talvez a lavanda vai te fazer melhor do que um óleo que a gente usa muito para dor de cabeça, que é o peppermint. Porque ela também tem ação não só de relaxar, mas também essa ação como ela é antitérmica também, tá? Outra coisa que eu lembrei, que eu acho bem legal a gente falar, e ela é analgésica. Então, assim, quando eu falo que ela é antitérmica, a gente também pode utilizar ela para a criança que está com febre. Então, para baixar a temperatura corporal é excelente, porque às vezes você está com um bebezinho recém-nascido, você não vai colocar hortelã-pimenta para baixar a temperatura corporal, mas você pode usar lavanda, tá? Então, vocês vão percebendo nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, que um óleo essencial ele vai ter inúmeras propriedades. E a gente vai utilizar, por exemplo, eu falei para acalmar a pele, mas ela também é excelente para o quê? Rugas, marcas de expressão, estimular o colágeno. Então, a gente pode colocar lavanda também no nosso sérum de rosto, né? Vamos falar de mais outros óleos. Eu vou dando dicas para vocês. O hortelã-pimenta, né? É um óleo que é uma espécie de hortelã, não é hortelã com pimenta, é o nosso peppermint. Ele é super versátil. Ele pode ser utilizado tanto na parte gastrointestinal, para melhorar o quê? Uma digestão para quem tem azia, quem tem uma dificuldade, de repente, de metabolizar os nutrientes. Ele aumenta a absorção também de todo óleo essencial. Vocês vão reparar que ele tem essa propriedade que a gente fala que é de melhorar a biodisponibilidade de nutrientes. Então, quando a gente começa a utilizar os óleos essenciais, a gente vai ter também uma melhor absorção das vitaminas e dos minerais. E olha que interessante, óleo essencial não tem vitamina e não tem minerais, nem os óleos cítricos, tá? Então, o hortelã-pimenta, ele é muito utilizado, como eu falei com vocês, que ele ajuda a baixar a temperatura corporal, mas ele também é analgésico, então ele é ótimo para dor de cabeça, dores musculares, né? Ele também vai te dar muita disposição, ele é um energético natural, a gente fala que é aquele óleo que a gente começa o dia, porque ele oxigena o nosso cérebro, ele dá ânimo, disposição e ajuda também o quê? Foco e concentração. Então, olha que legal, se você tem aí uma criança, você está em home office com dificuldade de concentrar, você pode colocar no difusor o peppermint, com a lavanda e um óleo cítrico. Então, esse trio já vai ajudar muito a criança a ficar mais tranquila, mais focada. É claro que, se for depois do almoço, eu não coloco lavanda, não, que pode ser que dê um pouquinho de sono, né? Aí você pode colocar só mesmo hortelã-pimenta com o peppermint com uma tangerina, com uma laranja, um limão, já vai ajudar bastante. E aí, a gente tem também os óleos cítricos. De maneira geral, os óleos cítricos, eles têm na casca uma substância que chama limoneno. Essa substância a gente encontra só nas cascas. Então, aquela história, óleo essencial não tem vitamina? Não. Mas ela aumenta a absorção da nossa vitamina C. Então, é importante que a gente utilize os óleos cítricos também para aumentar a absorção de vitaminas, até dos nossos suplementos vitamínicos que a gente precisa tomar, né, gente? Eu, como nutricionista, eu falo assim, a nossa alimentação hoje, infelizmente, ela não proporciona a quantidade de vitaminas e minerais suficientes para nutrir o nosso corpo. Então, a gente precisa suplementar. E quando a gente utiliza os óleos essenciais de uma forma para saborizar, pode ser para saborizar a água, mas se você começar a utilizar os óleos, eles vão aumentar
a biodisponibilidade dessas vitaminas e minerais, não só dos nossos alimentos que a gente come, mas também dos nossos suplementos. Então, olha que legal, o óleo de limão também, ele tem uma outra propriedade que é incrível. Ele ajuda a gente a desintoxicar, ele faz um detox também no nosso sangue, né? Ele ajuda na parte de drenagem, ele ajuda a gente a não reter líquido, ele quebra moléculas de gordura. Então, óleos cítricos, o limoneno, ele ajuda a gente a quebrar as moléculas de gordura. Então, além dele ajudar na digestão, eles também ajudam o quê? No processo inflamatório. A celulite é um processo inflamatório de uma gordura localizada. Então, de maneira geral, você vai se beneficiar também desse aumento da imunidade, porque todas as vezes que a gente está estressado, que a gente está preocupado, ou que a gente teve uma baixa de imunidade, o que acontece com o nosso corpo? Ele inflama. Todas as vezes que a gente passa por preocupação, medo, a gente começa a diminuir demais o nosso cortisol, né? Que é o que a gente aumenta demais o cortisol, diminui a serotonina, que é o hormônio do prazer. E o que acontece? Quando você tem um aumento muito grande do cortisol, o nosso corpo inflama. Então, os óleos cítricos, eles também têm esse benefício de aumentar a nossa imunidade, diminuir o processo inflamatório, ajudar na diurese, ajudar o quê? A não reter líquido, tá? Então, isso se aplica no limão, na tangerina, no grapefruit, em todos os óleos cítricos a gente tem essa mesma característica. Outra coisa que eu acho incrível nos óleos cítricos, que eles proporcionam o quê? Alegria. Na parte da psicoaromaterapia, eles trazem o quê? Uma vontade de viver, uma alegria. Por isso que a gente indica muito para quem está passando por períodos depressivos, quem está mais triste, amargurado, chateado. Os óleos cítricos, eles trazem aquela luz para a nossa vida, tá? Então, de maneira geral, a gente pode associar os cítricos não só para dar clareza mental, relaxar a mente, mas eles também proporcionam o quê? Essa alegria. E aí, a gente fala de um outro cítrico que eu adoro, que é a tangerina, né? A tangerina, ela vai ter muitos benefícios parecidos com o limão, e ela traz essa disposição, ela também dá muita energia, ajuda no processo digestivo, então a gente pode usar a tangerina para melhorar a nossa digestão, tá? E para saborizar a água. E é interessante, quando a gente fala de psicoaromaterapia, quando a gente sente um aroma, aquilo remete a alguma lembrança que a gente já, de alguma fase da vida, algum momento que a gente já viveu. E quando a gente fala de sistema límbico, os óleos essenciais, eles têm a capacidade de, como se eles atuassem em receptores que trazem novamente aquela lembrança. Então, por isso que eu falo com vocês, quando vocês precisarem usar de forma para alguma questão emocional, respire profundamente, pense em coisas boas, traga aquele sentimento que você está desejando naquele momento, e na hora que você solta o ar, pensa assim, estou livrando de tudo que está me atrapalhando, de tudo que é ruim na minha vida, de todo sentimento negativo que está acontecendo comigo. Então, fica aí para vocês um exercício de pingou uma gotinha na palma da mão, inalou, aproveite aquele óleo essencial, respire pelo menos umas 5, 6 vezes ali, eu falo 10, tá? Mas para a gente aproveitar o óleo essencial, porque ele é volátil, ele não vai ficar na sua mão e rapidamente ele vai ser absorvido na sua corrente sanguínea e também pelos receptores olfativos que a gente tem. Então, tangerina também traz muito limoneno e vai trazer muita alegria. A melaleuca é um outro óleo que é importante a gente ter na nossa farmacinha. Eu estou falando para vocês hoje os óleos que eu acho mais importante a gente ter e que são óleos seguros para a gente ter em casa e que vocês vão perceber que a gente vai recorrer para várias situações. Então, por exemplo, a melaleuca é um óleo que eu gosto muito de deixar no banheiro. Por quê? Eu posso fazer um banho de assento para trabalhar questões como candidíase, uma prevenção, né, de uma cândida, ou mesmo está tratando ali uma infecção fúngica. A melaleuca é excelente para a gente passar, por exemplo, com óleo carreador depois do banho nos pés, para evitar fungos. Se você foi na manicure, ela tirou um bifinho ali, ela ajuda a cicatrizar. Uma espinhazinha
Você pode colocar um pouco de melaleuca com a lavanda, sempre essa combinação melaleuca e lavanda na pele. Por quê? A melaleuca sozinha, ela é muito adstringente, ela vai causar um ressecamento no local. Como ela ajuda na cicatrização, ela produz aquela cicatrização de fora para dentro. Então, às vezes, você está com um pus, uma espinha mais inflamada, usa junto com a lavanda, porque vai ajudar a desinfectar também o local. A melaleuca é fungicida, bactericida, ela ajuda para pessoas que estão com dor de garganta, pode fazer um gargarejo. Dor de ouvido, você vai usar com um algodãozinho ao redor do ouvido, pode colocar o algodãozinho quietinho ali, não encharcado, porque a gente não pinga óleos essenciais nas mucosas, tá? Outra coisa também, de forma geral, a gente usa a melaleuca muito para questões de pele, alguma dermatite, alguma caspa, essas coceirinhas, né, essas eczemas no couro cabeludo também, ela é excelente, tá? Então, agora, na parte energética, é um óleo que também ele ajuda a afastar situações ruins, por exemplo, sentimentos ruins, ou sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, parece que encontrei com fulano, tirou toda a minha energia, a melaleuca, ela também te protege essa parte vibracional, tá? Depois, se eu esquecer de alguma coisa, Ariane, que você queira completar, depois a gente pode dar umas dicas para o pessoal, mas a melaleuca, de maneira geral, para unha, para fungos, para dermatites, para questões de pele, ela é bem interessante, porque ela ajuda na cicatrização. Herpes também, viu, gente? Ela é excelente para quem tem herpes, ela seca mesmo a herpes. E ela pode ser usada, só voltar aqui, que é muito interessante falar, ela pode ser usada no difusor, para essa questão de vírus e bactérias, ela ajuda a sanitizar o ambiente. A melaleuca é um dos óleos que a gente não deve ingerir por um período longo de tempo, porque ela é hepatopática. O que seria isso? A gente não pode utilizar por um período grande, ela pode dar uma sobrecarga no nosso rim ou no nosso fígado. Então, existe um protocolo que a gente chama do FLOM, a gente utiliza a melaleuca, mas no máximo 7 dias, tá? E isso para um adulto. Em criança, eu prefiro que a gente utilize o FLOM topicamente, né? Agora, se for uma questão assim sistêmica, que a gente precisa de um protocolo de combate, a gente vai usar o FLOM, que nós vamos falar um pouquinho dele. O que é? O FLOM é uma combinação de óleos que a gente utiliza para quando a gente está com uma infecção, uma inflamação, que a gente precisa de uma ação sistêmica no corpo. Aí a gente utiliza uma combinação de óleos, que é o frankincense, o limão, o orégano, onguarde e a melaleuca. E a gente usa muito também com a copaíba, tá? Porque a copaíba, que é o próximo óleo que eu vou falar aqui para vocês, ela é hepatoprotetora. Então, quando a gente passa por um período que a gente teve que tomar algum medicamento, ou mesmo que a gente, nessa fase aí da pandemia, que algumas pessoas precisaram entrar com o protocolo da alopatia, né? Ou se você precisou tomar um antibiótico, alguma coisa que você precisa, o quê? Regenerar o seu fígado, proteger o seu fígado, a copaíba, ela é um hepatoprotetor. E é interessante que a copaíba da doTERRA, ela é uma combinação de várias copaibeiras, tá? Então, que a doTERRA faz? Se a gente for, como eu fui lá na Amazônia, algumas pessoas estavam com a gente, se você for na Amazônia, vocês vão comprar copaíba em litro lá, garrafão de copaíba, mas ali é o quê? Ali é o óleo resina da copaíba, não é o óleo essencial de copaíba. E se a gente ingerir aquele óleo resina, ele pode sobrecarregar o nosso rim, tá? E também o nosso fígado. Então, o óleo essencial de copaíba da doTERRA a gente pode ingerir. Então, isso é muito importante a gente saber. E a copaíba, ela tem várias funções, ela atua no sistema nervoso central, ela vai te dar aterramento, ela vai te acalmar, ela funciona como um antibiótico natural, ela tem várias funções também no sentido de ser anti-inflamatório, então ela ajuda muito nos processos de inflamação,
e cicatrização. E outra dica muito interessante, a copaíba ajuda a clarear manchas, ajuda a clarear a pele. Então, ela é muito utilizada quando a gente faz o blend para o rosto, que a gente coloca lavanda, frankincense, copaíba, é um triozinho ali que vai tratar muito a nossa pele, vai diminuir manchas, marcas, então eu gosto muito. E, de maneira geral, como ela atua no sistema nervoso central, ela tanto te dá aterramento, quanto ela também trabalha o quê? O aspecto cognitivo, né? Então, ela é muito interessante da gente ter no nosso protocolo diário. A copaíba a gente pode utilizar tópico, aromático e interno, tá? Então, se a gente falou da rainha dos óleos essenciais, né, que foi a copaíba, tem o frankincense, que é o rei dos óleos, né? O frankincense também é uma combinação de 3 tipos de bromélias. Bromélias? Falei certo? Não, peraí, não é bromélia, gente, eu tô falando o nome errado, peraí. O nome de origem dessa planta, dessa árvore. Fugiu o nome. Brosvélia, tá? É quase bromélia, brosvélia. Então, o frankincense da Doterra é uma combinação também de 3 espécies, né? E é um óleo riquíssimo que a gente pode utilizar internamente, na nossa pele e aromaticamente. O frankincense é um óleo aterrador, é um óleo que é milenar, não é à toa que Jesus Cristo ganhou o frankincense, né, dos reis magos. Ele é um óleo que trabalha a neurogênese. O que é isso? A produção de novos neurônios. Ele atua no sistema nervoso central, ele atravessa a membrana das nossas células, ajudando na cognição dos nossos neurônios. Então, gente, assim, quando a gente fala neurogênese, é o quê? A produção de novos neurônios. Ele também tem uma ação protetora das células. Então, aquela célula que não está trabalhando bem, é como se o frankincense falasse, célula não está trabalhando bem. Então, vamos induzir o quê? Apoptose, morte de células cancerígenas, tá? Então, eu acho ele incrível, é um óleo essencial que a gente deve utilizar tanto tópico quanto aromático, para trabalhar a parte de cognitiva, ficar mais focado, mais centrado. A gente fala que é um óleo aterrador porque ele vai te trazer para o agora, ele vai te dar chão, ele te traz o quê? Clareza do que você está fazendo, o que você precisa. E emocionalmente ele trabalha muito aceitação, dores emocionais, sofrimento. Então, por isso que eu falo que é um óleo que a gente não pode ficar sem ele, né? E ele está em várias combinações que a Doterra tem o frankincense na combinação, porque ele também potencializa outros óleos essenciais, tá? O On-Guard, aí a gente já está agora entrando nos blends. O que é blend? Pode ser chamado de blend ou sinergia, é uma mistura de óleos essenciais, é uma combinação que muitas vezes na aromaterapia a gente combina um óleo essencial com outro para potencializar aquele efeito que a gente está buscando. E a Doterra faz isso maravilhosamente bem. Ela tem não só aromaterapeutas na equipe, como cientistas, pesquisadores que fazem a combinação perfeita, né? Então, o On-Guard é um óleo muito estudado porque ele tem na composição laranja, canela, cravo, alecrim, eucalipto, são óleos que têm essa ação de proteção antiviral, bactericida, que realmente vai estar cuidando não só da nossa sepsia. A gente tem uma linha inteira de On-Guard. Para vocês terem uma ideia, eu adoro esse sprayzinho do On-Guard. E você, depois que acaba, você ainda pode fazer ele novamente. Por quê? Ele é um sanitizante, a gente pode usar para sanitizar as mãos. Lá nos Estados Unidos, eles usam muito também para sanitizar a boca. Por exemplo, você está começando, tem uma garganta arranhando, está com mau hálito, você pode colocar também. E a gente aqui no prédio, a gente quando vai entrar no elevador ou quando a gente vai para algum ambiente que tem mais pessoas, a gente faz assim, ó, uma nuvem aqui de óleos essenciais para realmente estar protegendo o nosso corpo, sanitizando aquele ambiente, e fora que não deixa de ser uma super propaganda, porque alguém vai entrar e vai perguntar que aroma que é aquele, que cheirinho que é aquele. Então, eu brinco que assim, isso aqui, gente, a gente tem que andar no bolso.
quem tem mulher que tem bolsa anda na bolsa, porque você vai num banco, vai na feirinha, vai ali comprar uma verdura, você está com seu sanitizante, passa ali no carrinho de supermercado, e é uma super propaganda e está cuidando do nosso organismo. Acabou o seu, esse vidrinho aqui tem 27 ml, você pode colocar em média umas 15, 20 gotinhas e completa com seu álcool. O álcool cereal, ele consegue preservar mais as moléculas, porque o nosso álcool comum, ele acaba evaporando mais, né? Ele acaba deixando os óleos essenciais mais voláteis. Então, eu gosto de usar muito álcool cereal e ainda coloco um pouquinho de óleo de coco no meu, para ajudar o quê? Absorver melhor, né? E ajuda nessa sepsia. O Vanguard a gente pode utilizar também das 3 formas. Lembrando que, como ele tem cravo e canela, a gente nunca vai utilizar ele puro na pele, sempre diluído, né? Se eu for fazer um bochecho, eu posso utilizar, quando eu falo que eu posso usar assim, ele é forte, então a gente vai usar mais para adulto. Em criança, a gente tem os Beatles, tá? Aquelas bolinhas de mini partículas de óleos essenciais, que é 1/3 da gota, que a criança consegue engolir. Então, a gente pode estar utilizando ingestão de óleos essenciais a partir de 4 aninhos, que a criança já tem mais de 20 quilos, mas os Beatles é bem seguro, viu, pessoal? Assim, é 1/3 da gota. Então, se você der 3 bolinhas para a criança ao dia, tá suficiente, tá legal para a gente começar. E realmente nesse momento de pandemia, né, que a gente tem que ter um cuidado maior com a imunidade. O Vanguard eu gosto muito de utilizar também no difusor. No momento que está estudando, pode acrescentar o Peppermint junto dele, que aí vai te ajudar a ter foco, concentração. E é um protocolo que a gente usa para a imunidade. Então, a gente utiliza na cápsula. E eu gosto de fazer um rodízio com os óleos essenciais. A Ariane até me perguntou sobre isso, a gente vai falar um pouco. Por exemplo, não adianta eu utilizar os óleos uma vez ao dia e achar que meu corpo está imune, que eu estou protegida. Óleo essencial a gente usa pequenas quantidades ao longo do dia, mesmo se for em uso tópico. Então, vamos supor, você utilizou o Vanguard na sola dos pés, por exemplo, no abdômen. O abdômen é um outro lugar que eu gosto muito de utilizar os óleos, porque ali eu tenho acesso a muita vascularização e tem vários órgãos. Então, é um outro local que vocês podem estar utilizando. Então, por exemplo, pegou o rolãozinho lá, você fez uma diluição, passou no abdômen, passou na sola dos pés, ou passou nos pulsos também, que é outro local que a gente tem bastante irrigação, tem que passar novamente 3, 4 vezes ao dia, né? Se a gente está falando aí de proteção, de imunidade. Então, não adianta a gente utilizar uma vez só ao dia. Assim também, quando a gente está trabalhando questões emocionais. Não adianta eu chegar de manhã, respirei a minha tangerina e vou achar que eu vou estar, que eu não vou ter oscilações de humor durante o dia, né? Se eu estiver passando por um período mais difícil emocionalmente, eu vou aumentar essa frequência de óleos, não é a quantidade de gotas, tá? Quando o óleo já está diluído, pessoal, vocês não têm que ficar preocupando com gotinha, não. A gente passa uma quantidade suficiente, por exemplo, brief. Eu adoro o meu rolão de brief. Então, deixa eu ver o meu está aqui. Aqui, ó. Eu peguei aqui, eu fiz a minha diluição com o brief. Eu passo ele, por exemplo, no peito, eu posso passar nas costas, eu posso passar na testa, passar aqui nos seios nasais, porque ele está diluído. Então, quando eu passo ele dessa maneira, para quem tem sinusite, tem rinite, eu gosto muito de passar aqui nas têmporas, passar aqui nos seios nasais. Cuidado com os olhos, tá, gente? Se for no olho, pega o óleo de coco e passa em maior quantidade e vem com a toalha ou o papel higiênico para tirar aquela quantidade. Você não vai lavar. Porque o óleo essencial com a água, ele vai espalhar. Então, o que a gente quer? Se teve algum acidente, pôs a mão suja no olho, principalmente em criança, pega o óleo de coco puro, passa e vem com o papelzinho higiênico aqui, ó, para puxar o óleo vegetal. O brief, ele é muito interessante para questões respiratórias. Desde uma tosse, uma sinusite, uma bronquite, uma rinite, esses problemas todos respiratórios, a gente se beneficia com ele. Por quê? Tem alguém de áudio aberto, daqui a pouco a gente vai responder. Essa combinação de óleos essenciais que tem
que tem... Ariane, você fecha para mim? A gente tem ali o cardamomo, a gente tem folha de louro, eucalipto, melaleuca, ravensara, limão, tudo isso combinado nesse óleo essencial que vai tratar as nossas vias respiratórias, tá? Então, ele é mucolítico, ele vai acalmar a pele, ele vai acalmar a tosse, vai desobstruir as vias aéreas, e olha que legal. Eu falei com vocês que o hortelã-pimenta a gente usa muito de manhã para dar energia e disposição. Então, à noite, eu vou evitar usar o hortelã-pimenta. Só que aí eu posso colocar o brief no difusor. Por quê? Essa combinação de óleos vai ajudar a acalmar, vai dar clareza mental. Então, gente, não tem combinação melhor para quem às vezes tem problema respiratório, ou que ronca, ou tem alguma questão alérgica, de você usar o brief com lavanda, tá? Então, é uma combinação incrível para questões respiratórias. Eu sou prova viva, a Ariane sabe disso. Fui sempre uma criança que tive problemas respiratórios, e quando eu estava nos Estados Unidos, eu tive uma crise asmática muito forte. Então, foi o primeiro óleo que eu tive contato. E uma pessoa que tem crise de asma, a gente nunca vai pegar um óleo canforado, mentolado de cara, tá? Então, a dica foi, me deram primeiro o balance para me acalmar, e aí, se você não tem o balance, pode ser a lavanda, você vai usar aquele primeiro óleo para acalmar, porque quando a pessoa tem crise asmática ou crise respiratória, só dela pensar que ela não está com a bombinha, ela fica em pânico, tá, gente? Então, não é à toa que é uma outra dupla também que a gente dá muito para quem tem síndrome do pânico ou quem tem algum problema em avião. É sempre 2 óleos que eu lembro sempre de oferecer. É o balance para acalmar e o brief para abrir as vias respiratórias, que aí você já começa a tranquilizar aquela pessoa quando ela está em crise, por exemplo, de ansiedade. São óleos que a gente utiliza como ferramentas, né? Então, você acalma a pessoa com a lavanda ou com o balance, que nós vamos falar dele, e depois vem respirando para abrir as vias aéreas, tá? Então, o brief fica a dica aí para vocês. E depois, um óleo que é importante vocês terem em casa, porque sempre a gente tem ou uma contusão, ou uma dor muscular. A Ariane a paixãozinha dela, eu sei que é o Deep Blue, porque atleta, gente, pessoas que praticam atividade física precisam de um óleo para dor, né? E o Deep Blue, ele não é só um analgésico, não é só um relaxante muscular, mas ele trabalha também a inflamação dos nossos músculos, inflamação óssea. A Ariane, com certeza, tem vários casos para contar aí do Deep Blue. Pode falar, Ariane. Estou vendo que está doida para contar dele. Deep Blue realmente é um dos que não fico sem aqui em casa, desde o óleo quanto a pomada também, né? Porque a pomada de Deep Blue é espetacular. Então, exatamente, assim, a gente tem que lembrar que quando está praticando algum esforço, alguma atividade física, vai ser normal sentir uma dor muscular e ele vai nos auxiliar na recuperação. Então, não precisa ser um atleta, mas às vezes a pessoa faz um pouquinho, está perdendo a mobilidade, né? Porque não está praticando alguma atividade física, não está fazendo um alongamento diário. E aí, então, o Deep Blue vai ajudar você a se recuperar e vai ajudar os seus músculos a estarem prontos para voltar ativo. E praticar exercício é super importante, né, Duda? com Agora, eu certeza. tenho uma dica também de Deep Blue para quem não pratica esporte, que é passar Deep Blue nos ombros e pescoço final de dia. Parece que a gente fez uma massagem. A ação dele, ele esquenta e esfria, e com isso consegue ter esse relaxamento muscular que a gente busca, essa sensação de bem-estar, de conforto. Então, assim, é um óleo que eu não fico sem, e na prática também de necessidade, a gente pode lembrar dele para um torcicolo. Então, um torcicolo, Deep Blue, acaba e resolve rapidinho. Eu vou dar uma outra dica, né? Vocês podem, como a Adri falou, como a Ariane falou, vocês podem utilizar pós-treino e também antes do treino, tá? Mas tem uma dica muito legal também, que o Dr. Rio passou para a gente no último congresso, que é usar o Deep Blue também nas pernas para ajudar no processo circulatório. Então, normalmente, a gente pode usar ele com a tangerina, com o óleo cítrico, né?
ou mesmo ciprés, ou mesmo a lavanda. Você coloca o Deep Blue, por exemplo, no óleo de coco desse e passa nas pernas depois do banho ou antes de dormir, que ele vai ajudar, vai trazer esse conforto que a Ariane falou, de dores de pernas cansadas, pessoa que às vezes andou o dia todo, ou ficou o tempo todo sentado, né? Atrapalha a circulação, e aí o Deep Blue ele ajuda no processo de circulação, tá? Pode Duda, ser. mais uma coisinha. Eu uso Deep Blue, inclusive, para crise de enxaqueca. Então, topicamente, porque ele refresca e esse aroma canforado me faz bem. Então, assim, eu gosto de passar tanto na barriga topicamente, quanto nas têmporas, e alivia para mim, assim, é como se tirasse com a mão quando eu estou com uma crise mais... Você falou uma outra coisa, que ele é muito utilizado também para dores de cólica menstrual, tá? Você pode associar ele com gerânio, gente. É incrível. Deep Blue e gerânio para cólica menstrual é maravilhoso. Até com a lavanda, porque a lavanda também tem essa ação que diminui dor, inflamação. Mas olha que legal. O Deep Blue, ele vem numa embalagem também com a tampinha mais difícil de ser utilizado, porque não é um óleo que a gente pode ingerir. Então, por proteção ali das crianças, eu tô aqui ó, achei o meu. Para proteger mesmo, para a criança não ingerir, ele vem com aquela tampinha americana que a gente fica rodando, que a gente tem que apertar para baixo e ela vai abrir, tá? Então, fica aí várias dicas aí para vocês com o Deep Blue, sempre utilizando diluído, porque ele é muito concentrado, ele tem a coloração azul por conta da camomila azul e dos mantos, tá? Então, a gente usa ele diluído. Mas ele realmente é um ótimo relaxante muscular, é interessante para quem tem, às vezes, fibromialgia, artrite e artrose, então tem várias funções. E quem não tem nenhuma desse tipo de doença, a gente usa como relaxante muscular mesmo, quando tem algum torcicolo. E aí vai entrar um outro óleo que é muito importante a gente ter, por conta do nosso trato gastrointestinal, gente. O intestino é o nosso segundo cérebro. Lá a gente produz a maior parte das nossas. No intestino a gente vai produzir a maior parte dos nossos receptores. Não é isso que eu queria falar, não, gente. Peraí, fugiu a palavra. Ele atua nas nossas emoções, a gente produz os nossos hormônios também no intestino. Então, o que acontece? A gente precisa de cuidar muito do intestino, não só por conta da questão digestiva, de melhorar a absorção dos nutrientes, mas também cuidar das bactérias boas. A gente precisa de melhorar a nossa flora intestinal para melhorar a absorção e digerir melhor os alimentos. Outra coisa, toda vez que a gente está estressado, como eu falei com vocês, a gente tem um aumento do cortisol, né, dos hormônios do estresse. É isso que eu queria falar com vocês, na hora que fugiu a palavra. Então, a maior parte desses hormônios a gente produz também no intestino, tá? E outra coisa muito importante, 80% do nosso sistema imunológico começa no nosso intestino. Então, gente, o Zengeste é uma combinação de óleos que tem o gengibre, tem o funcho, tem o estragão, tem o hortelã-pimenta, são uma combinação dos melhores óleos que trabalham, das melhores plantas que trabalham questões gastrointestinais. Então, vai aumentar a motilidade, vai aumentar a absorção de nutrientes. Para aquelas pessoas que às vezes têm azia, queimação, refluxo, ele também vai estar equilibrando ali o pH do nosso estômago, do nosso... aqui no esôfago, quando a pessoa às vezes tem muita azia, fica voltando uma acidez. Então, ele é excelente para equilibrar o funcionamento normal do nosso organismo, da parte gastrointestinal, tá? Então, eu gosto muito dele, ele pode ser utilizado das 3 maneiras, a gente pode usar tópico, aromático e também uso interno. Uma outra coisa que muita gente não sabe, ele pode ser utilizado para tosse também, para aquela tosse que a gente precisa expectorar. Ele é mucolítico, então ele vai ajudar o quê? A liberar o muco, tá? Então, assim, às vezes a criança está com aquela peitinho cheio que não consegue expectorar. Você pode, ao invés de usar o Brief, por exemplo, usar o Zengeste, vai ajudar muito, tá? E passando topicamente, ele alivia gases, desconforto abdominal, distensão abdominal, né?
para dorzinha de barriga também. E no caso, para quem tem aquele enjoo de movimento, de quando o carro tá viajando, um pouquinho que você respira, você já tem um alívio imediato ali, daquela náusea, aquele movimento quando as pessoas ficam enjoadas em viagem. E o balance, né? Vamos para o último óleo que não pode faltar na nossa farmacinha, que esse eu sou apaixonada. Eu falo que o balance é um salva-relacionamento. Criança precisa, marido e mulher precisa, relacionamento, home office precisa de balance, gente. Por quê? Ao longo do dia, a gente tem alterações de humor, a gente tem situações que acontecem no dia que, às vezes, a gente tem vontade de matar um, né? Então, às vezes, está tudo bem. O menino faz uma coisa errada, já estoura. Ou você está concentrado aqui, o marido começa a te pedir as coisas, você fala, não, peraí, deixa eu cheirar um balance aqui, porque senão eu não dou conta. E vice-versa. Às vezes, a gente está na TPM, está virado no giraia, e o marido está sem paciência, você fala assim, não, peraí, respira um balance aqui para você dar conta da minha TPM. Então, gente, é um salve relacionamento. E ele é uma combinação de frankincense, ele tem a camomila azul, ele tem o ruúd, então é um óleo extremamente aterrador, é um óleo que te dá chão, que te dá para aquelas pessoas que qualquer coisa que acontece, ela explode, então ele te traz esse balanço, esse equilíbrio mesmo, né? Eu sou apaixonada pelo balance. Uma dica que nem todo mundo sabe, mas ele é excelente para a pele, porque essa combinação de óleos, além de ajudar a acalmar a pele, na estrutura de rugas, marcas de expressão, ele também ajuda a clarear a pele. Então, eu normalmente associo ele com alguns óleos que eu utilizo no rosto. E aí fica uma dica. Antes de dormir, você já pode deixar pronto uma misturinha de balance com lavanda, e pode até colocar algum óleo cítrico, não tem problema. Respirou, passou no coração, passou na nuca, pode passar no rosto e já vai dormir linda e maravilhosa, né? Vai estar tratando da pele, vai estar acalmando e já começa a relaxar para dormir. Então, pessoal, esses são os óleos que, na minha opinião, não podem faltar. E não é só na minha opinião, né? A do Terra facilitou isso para a gente. Ela colocou todos esses óleos que eu acho extremamente importante a gente ter numa caixinha que chama do Terra Brasil Living, que vem 12 óleos essenciais e você ainda compra o óleo de coco, que você vai precisar dele. Esse mês, a gente está com uma promoção muito bacana para novos clientes, tá? Então, essa promoção não é para quem já é membro. A pessoa adquirindo 125 pontos em produtos, ela vai ganhar... aqui, vou falar de outros óleos aqui também, peraí. Eu já estou querendo contar o bom, né, Ariane? Eu estou ansiosa, porque eu amo o Palma Rosa, eu amo o gerânio. Pode contar. Porque assim, depois que apresentou tanta solução natural para a gente, tanta coisa boa, pode contar o que tem de bom aí. É claro que tem muita gente que já adquiriu, que está aprendendo a usar os seus óleos, né? Mas também tem pessoas que às vezes estão querendo descobrir qual óleo que vai servir para melhorar a minha qualidade de vida. Então, para quem ainda não tem, é uma super oportunidade agora em abril, a gente ainda tem 3 dias. Com certeza, e eu fiquei tão feliz porque realmente é um benefício para um novo cliente. E às vezes a gente começa a utilizar os óleos, a gente vai ficando tão apaixonado que a gente naturalmente quer indicar para todo mundo, né? Então, assim, eu tenho várias clientes do consultório que começaram a utilizar os óleos essenciais e começa a falar com a mãe, com a irmã, com a prima, e quando vê, ela mesma já se tornou consultora, né? Porque eu falo, você está compartilhando, então venha ser consultor, né? E o consultor é essa pessoa que compartilha o benefício, que fala com o outro, que existe o óleo essencial, que está cuidando da sua saúde, e por que não a gente compartilhar o que é bom? Tem uma outra opção que eu gosto muito, que essa opção vem 8 daqueles óleos que eu falei, né? Vem o Balance, lavanda, peppermint, on guard, vem o Aroma Touch, que esse eu não falei para vocês, mas que é um óleo incrível para a parte circulatória, para drenagem, para celulite, para realmente ajudar nessa parte de perna cansada, nessa parte de linfa, né? O Aroma Touch é excelente. Não é um óleo que a gente utiliza internamente, a gente só utiliza diluído no óleo de coco, mas essa opção, ela vem com óleo de coco para a gente fazer as diluições, vem 8 óleos desses que eu falei para vocês, vem 8 deles, mas vem já com difusor.
Então, assim, para aquela pessoa que às vezes tem criança, que quer começar a utilizar os óleos, eu gosto muito desse kit, eu particularmente gosto bastante. Se é uma família maior, que a gente vai ter que cuidar de outras questões, aí eu falo, então vamos pensar aqui, ó, no kit essencial para o lar. Qual que é a diferença do kit essencial para o lar para esse kit aqui, ó? O Brasil Living, ele tem os 12 óleos essenciais de 5 ml. 5 ml, pessoal, é como se fosse, em média, vamos pegar aí 80 a 100 gotas, tá? E se a gente pegar o 15 ml, eu vou ter, em média, vamos pegar aí 300 gotas. Então, ele é 3 vezes mais. Então, para uma família maior, que você já quer começar a cuidar de todo mundo, é interessante você pegar um kit que vem esse óleo de 15 ml e o essencial para o lar, ele tá vindo agora com o Deep Blue creme, tá? Então, e mais o difusor. Então, é incrível para quem quer cuidar da família como um todo. Então, as opções que a do Terra monta é para facilitar a nossa vida. A gente não é obrigado a comprar todos os óleos, a gente pode também escolher os óleos que a gente mais precisa, tá? E aí você vai personalizar junto com o seu consultor, ele vai te orientar ali, você pode pagar uma taxa de adesão, escolher qualquer óleo essencial e comprar com o mesmo desconto do consultor. Então, a combinação que você vai fazer é como for melhor para você. Os kits, eles ficam mais... o valor fica mais atrativo para o cliente, tá? Então, a gente tem essa liberdade. Agora, o que eu queria contar para vocês, que eu estava ansiosa? No mês de abril, e a do Terra fez isso pela primeira vez, porque o Palma Rosa não é um óleo que está no nosso catálogo. Então, se mês que vem alguém quiser pedir um Palma Rosa para a gente não tem como conseguir, porque não existe ele no catálogo. E aí, esse mês, um novo membro fazendo um pedido de 125 pontos, que pode ser um kit, tá? Você vai ganhar o gerânio, que é o óleo feminino, é o óleo do empoderamento feminino, é o óleo que equilibra a nossa parte hormonal, é o óleo que também ajuda demais na nossa imunidade, ele também tem ação para aumentar o nosso sistema imunológico, né? Mas ele também tem uma ação muito interessante, que é estar cuidando da nossa parte de fungos também. Então, por exemplo, eu indico muito mais o gerânio para prevenção de cândida do que a própria melaleuca, porque ele é menos agressivo, tá? E ele cuida realmente da nossa parte ali, dessa parte de fúngica, de quem tem candidíase, por exemplo. E a palma rosa é um óleo que trata muito questões de pele, tá? Ele é excelente para questões de pele e também para questões emocionais. Então, ele é aquele óleo que te acolhe, que te traz sensação de bem-estar, de você sentir pertencendo, de você sentir um abraço, sentir acolhido. Ele te acolhe emocionalmente, tá? Então, eu falo que ficou muito completo essa combinação, porque você vai estar tratando de várias situações, desde da parte respiratória, questões de sono, imunidade, mas a gente não tinha nenhum óleo para a parte hormonal. E aí a gente é presenteado com o gerânio. Então, eu falo, gente, está perfeito essa combinação aqui, e é só esse mês. Então, a gente tem aí até 3 dias, né, Ariane? Isso, Duda, e só mais uma coisa. Eu tenho bons relatos de pessoas que já usaram gerânio para ajudar a equilibrar níveis de colesterol. Então, é uma outra opção muito bacana, além da pele, né? Além de ser um óleo de empoderamento, como você falou. E vários estudos estão sendo feitos também para estudar as propriedades antivirais dele, inclusive para a questão da Covid. Então, assim, é um óleo muito legal, porque a gente pode complementar o kit. Geralmente é um óleo que a gente tem mais dificuldade em aprender a lidar, não é tão divulgado, mas que traz muitos benefícios, né? E o Palma Rosa vem na mesma linha. Então, é uma super oportunidade e eu ainda vou te pedir para falar de um terceiro óleo, porque esse evento a gente está fazendo por meio do Clube Diamond. Eu estou participando de um programa que é de estímulo a novos líderes, né? Para a gente estar ali com um compromisso maior em compartilhar os óleos, a divulgar os óleos, essas soluções naturais para mais pessoas. E como eu estou participando, as pessoas que estão aqui pela primeira vez, que estão querendo se cadastrar, que têm interesse em adquirir os óleos,
podem entrar em contato com o seu consultor e comigo, que vocês ainda podem ganhar um terceiro óleo esse mês. Então, realmente, a abril ficou incrível. Eu já estou há bastante tempo na do Terra, mas nunca vi um mês como esse, né, Duda? Que com 125 PVs você ganhasse 3 óleos, que o valor para consultor soma mais ou menos uns R$ 320. E o terceiro óleo, gente, é o Grapefruit. Fala um pouquinho, Duda, do Grapefruit para a gente, que é maravilhoso, né? Gente, é maravilhoso. E lembrando que realmente o Grapefruit é para quem fizer o cadastro com um membro do Clube Diamond, né? Então, a Ariane está oferecendo um benefício a mais. Quem fizer um cadastro hoje, quem precisar de convidar algum membro, tem alguém aqui como convidado, vai ter que procurar a Ariane ou Isso, alguma pessoa que participa do Clube, do Clube Clube Diamond, Diamond. tá? Porque eles têm uma plataforma exclusiva, que é esse incentivo de informação de líderes, para poder fazer o pedido de você. Então, quer dizer, o cliente é seu, o cadastro é seu, mas vocês utilizam a plataforma da Ariane, porque ela está aqui recepcionando a gente e esses convidados que vão estar fazendo o cadastro, não é isso? Isso, o consultor que convidou vai ser a pessoa responsável, vai ter o cadastrado na equipe dele, mas eu também me coloco à disposição para o que puder ajudar, né? Estamos aqui, a Nado Terra, o gostoso é isso, né, da gente estar sempre somando, sempre compartilhando, criando uma família cada vez maior. Com certeza. Ariane, eu não sei se alguém tiver dúvida, vê se eu passei despercebido, se eu não respondi todas as dúvidas, se anotou alguma pergunta. Olha só, Duda, eu anotei aqui que perguntaram para a gente já passou por algumas, as que ficaram faltando aqui. Perguntaram onde podem encontrar cápsulas para ingestão, se você recomenda alguma específica, foi uma das dúvidas. Tá. Essa questão da cápsula gastroresistente, cápsula intestinal, isso seria para um tratamento muito específico, tá? Quando a gente vai falar de cápsula gastroresistente. Normalmente, a gente utiliza a cápsula de gelatina, né? Ou a cápsula vegetal, que essa cápsula é transparente, tá? Eu não gosto daquelas cápsulas com cor, porque a gente tem que evitar de usar corante. E você compra, na Aroma Acessórios tem, no Mercado Livre tem vários fornecedores, entrega super rápido, e eu normalmente compro um pacote maior e fraciono para o pessoal da minha equipe. Para os meus clientes do consultório, eu geralmente fraciono. É muito baratinho. Antigamente, você conseguia comprar em lojas de farmácia, né, de produtos manipulados, mas algumas pessoas têm mais dificuldade para encontrar. Então, eu sei que com facilidade elas encontram na Aromas Acessórios e na internet, no Mercado Livre você encontra. Tá? Perfeito. E assim, para quem tem muita sensibilidade, para quem às vezes vai tomar, por exemplo, o orégano ou o próprio On Guard, por ter cravo e canela, pode completar a cápsula, tá, gente? Com azeite. É uma outra maneira super segura para quem, por exemplo, a minha está aqui. Essa aqui não está com azeite. Eu posso pegar, coloquei as gotinhas, já deixo algumas prontas, tá? A gente aqui, ó. Esse aqui, eu gosto muito de... Eu comprei esse aqui, nesses, né, acho que foi na Aroma Acessórios mesmo. Aqui, eu já deixo algumas preparadas para usar durante a semana. O que a gente não pode fazer é colocar em local úmido, então a gente não coloca na geladeira, mas eu faço aqui e passo para um potinho desse aqui, a minha cápsula, e aí eu fecho os potinhos de suplementos. E aí eu vou tomando durante a semana. Eu gosto muito, indico sempre, a gente fazer um rodízio, fazer janela terapêutica é importante, sim, tá? Que seria janela terapêutica? Vamos supor que você está fazendo um tratamento aromático para questões emocionais. Então, eu usei durante a semana toda, eu posso parar o final de semana e voltar a utilizar. Isso já é uma janela terapêutica. Se eu estiver utilizando, por exemplo, um protocolo de imunidade, eu uso muito o On Guard com copaíba e um cítrico. Eu utilizei durante 10 dias, 20 dias, eu posso parar 3 dias e mudar os óleos essenciais. Aí, no próximo mês, eu posso estar utilizando frankincense com turmeric ou lemongrass. Eu posso estar fazendo uma alternância nos óleos essenciais de acordo com o que eu estou precisando.
Então, por exemplo, a gente falou do gerânio. O gerânio, além dele aumentar a imunidade, saiu últimos estudos agora falando dessa questão dele, uma ação antiviral, ele é excelente para questões hormonais. Então, eu posso pegar 10 dias antes da minha menstruação, da TPM, e fazer um protocolo usando gerânio, por exemplo. Aí eu posso usar gerânio, copaíba e um cítrico. Depois, eu volto para os óleos para a imunidade. Então, você vai fazendo o quê? Um rodízio com os óleos essenciais, porque o corpo, tudo que a gente usa por muito tempo, o nosso corpo acostuma. E a gente está querendo mostrar para vocês que a aromaterapia é uma ferramenta de empoderamento, né? Da mesma forma que a gente quer ficar livre dos medicamentos, que a gente não quer ser dependente de medicamento, a gente também não precisa ser dependente de óleos. Os óleos vão trazendo benefícios. Então, para isso, eu acho importante a gente variar, para a gente estar utilizando o maior número de óleos de uma forma variada. Tá? Mais alguma coisa? Vou deixar aqui, gente, o meu Instagram. Vou subir essa aula lá para o canal no YouTube. Nós somos uma equipe, sou linha ascendente de vocês. Se precisarem de alguma coisa, pode chamar a gente. Se não tiverem em algum grupo, vocês podem chamar a gente, eu falar com a Ariane para poder colocar vocês em algum grupo de suporte que a gente tenha, né? Mas se você quiser deixar algum recadinho, Ariane, se alguém quiser fazer pergunta, estou aqui. Rubinho, quer falar sobre fechamento? Vem cá dar uma palavrinha para a gente, para dar umas dicas de fechamento, de estratégias aqui para quem está desenvolvendo o negócio. Olá, gente, boa Rubinho, noite. boa noite. Ariane, beleza? Vamos falar rapidinho aí, eu já vi que foi muita informação hoje, né? Então, só umas dicas aí, né? A gente está entrando nos últimos dias do mês e quando a gente está entrando nos últimos dias do mês, a gente tem que ficar preocupado, atento, né, às pessoas da nossa equipe, porque tem gente que ainda não fez pedido, né, mas quer receber o bônus, tem gente que está faltando alguns detalhes para fechar o poder de 3. Então, gente, vai lá, dá uma olhadinha na sua estrutura, primeiro na sua, depois nas pessoas da sua equipe, né? E aí você vai verificar se está faltando alguma pontuação para o poder de 3, se está faltando alguma pontuação pequenininha ali, né, para chegar no próximo título, e ajude essas pessoas. De repente você pode fazer alguma ação ali, né, com aquelas equipes pontuais que você selecionou para fazer alguma ação naquele mês. Isso vai gerar ganho para todo mundo, né? E uma grande dica que eu queria deixar para vocês aqui é que a gente está chegando no nosso maior evento do ano aqui no Brasil, que é a nossa convenção Renove, tá? E a convenção ela vai acontecer agora no mês de junho, 18 e 19 de junho, e vai ser realmente imperdível, tá? Você que é um consultor do bem-estar, você que é um cliente preferencial e quer aprender tudo sobre os óleos essenciais, você que é um convidado, tá? Você pode estar nessa convenção. E aqui você vai saber tudo como a doTERRA funciona. Você vai saber dos óleos essenciais, você vai saber do qual é o impacto social, como que a gente realmente impacta a vida das pessoas, cada gotinha na mão que a gente coloca, né, que a gente usa no nosso dia a dia, a gente está ajudando diretamente famílias, comunidades, levando água encanada, levando escola, saneamento básico, assistência médica, odontológica, né? Então a gente está cuidando de todas essas famílias, de todas essas vidas aí. E você é responsável por isso, porque você está usando os óleos essenciais da doTERRA. Então, na convenção, você vai saber tudo isso e muito mais, né? Vamos ter lançamentos de produtos inéditos que vão ser lançados primeiro no Brasil. A gente vai ter kit promocional que você vai poder comprar se você estiver na convenção. Então, realmente é imperdível. Esse convite aqui, tá? Na verdade, já tinha até acabado, né? Mas eu vou fazer um negócio aqui para vocês, tá? Eu sempre guardo uns convites ali pontuais a mais, porque eu gosto de fazer ações com eles. Então, o que eu vou fazer? Para as pessoas que estão aqui nessa aula, tá? Eu vou liberar 2 convites por R$ 199. Esse convite ele custa R$ 399. Esse convite ele dá direito a todos os brindes da convenção, acesso à convenção, ou seja, tudo que você tem direito está nesse convite aqui, tá? Então,
se você não tem meu contato, não mandar direto no meu contato, são 2 apenas, 2 convites, tá? Você pode perguntar para a Ariane aí, que ela vai falar tudo para vocês, como é que vocês vão fazer, e aí eu mando o código, você vai lá no site da Duterra, faz a inscrição, a Duterra manda os produtos para sua casa e você vai participar da convenção junto com a gente, beleza? Gente, é só isso, tá? Esses são os meus recados de hoje aí, espero que vocês possam aproveitar, né, ao máximo essa aula maravilhosa, já ficar preparado para a convenção, né? E que você tenha um excelente fechamento aí. Se você tem dúvidas sobre o fechamento, conversa com sua linha ascendente, tá? Sempre a sua linha ascendente vai estar junto com você, vai estar aí pronto para te ajudar a crescer em tudo. Então, conte sempre com sua linha ascendente. Gratidão por tudo. E vou chamar a Duda aqui para ela finalizar. Obrigado, Ariane. Obrigado a todos e um beijo para vocês. Rubinho. Valeu demais. Duda, muito obrigada também, viu, por sua disponibilidade, por trazer tanta informação rica para a gente. Foi super válido. E eu falo com todo mundo que assim, a gente aprende 3 usos para os óleos essenciais e fica maravilhado. E aí a gente descobre que tem muito mais, é um aprendizado constante. Gratidão mesmo pelo seu tempo, por tanta riqueza e por sua disponibilidade, viu? Que delícia. E só usando que a gente vai descobrir como que vai funcionar no nosso corpo. Nem sempre o que foi ótimo para mim vai ser o mesmo para você. Então, assim, eu desafio vocês a realmente terem experiências, vocês terem histórias com os óleos essenciais. E quanto mais intimidade você tem com o óleo essencial, mais gostoso fica e mais seguro você vai ficando, né? Mais seguro você vai ficando com relação à utilização. Só usando mesmo que a gente aprende, né? É isso mesmo. Muito obrigada, Duda. E a live vai ficar disponibilizada, esse encontro nosso no canal da Duda e do Rubinho. Então, quem lembrar de alguém que possa se interessar, peça para acessar. E último aviso, gente, pelo Clube Diamond, tem que ser pessoas que participaram desse evento, tá? E a gente tem 3 dias para fazer o cadastro, para que a pessoa ganhe o brinde. E a gente está chegando no final do mês, então são 3 brindes muito especiais. Não percam. Tá bom? Eu estou à disposição. Só uma curiosidade. Fale com o consultor que convidou, ele pode entrar em contato comigo, você vai ficar na rede dele, tudo normal, e aí só vai ganhar esse brinde pelo Clube Diamond. A Duterra é realmente uma mãe, né, Duterra? Com certeza. E quem, por exemplo, assistiu a gravação, vale também? Como é que é? Ó, quem assistir a gravação, entre em contato comigo. Pelo Clube Diamond, eu sempre preciso ter o abraço virtual com novos membros, então esse óleo é até o dia 30. Aí, se alguém assistiu e tiver interesse, entre em contato comigo, Ariane. Meu Instagram é Nani Lima. Pode me chamar por lá. E a gente faz um contato, olha a melhor alternativa e aí ganha o brinde. Tá bom? Bacana demais. Então, aproveita essa oportunidade. Se você está aqui como convidado, você quer adquirir, aproveite, fale com a Ariane. E quem, às vezes, está aqui, né, e tem alguém para cadastrar, aproveita a oportunidade, procura a Ariane também para fazer para dentro do Clube Diamond, não é isso? Isso mesmo, tá bom? Então, um grande beijo. Espero que todos assim, aproveitem cada vez mais os seus olhos e contem sempre conosco. Nós estamos à disposição, tá bom? Com certeza. Um beijo grande. Até mais. Como é que para aqui? Stop. Ixi, será que eu vou deixar aqui? Esqueci de tirar a foto, me esqueci. Vamos tirar. Abre a tela, gente, que a gente dá um oi aí, tira uma foto bem bonita, todo mundo. Pose, hein? Quem quiser tirar a foto, pode abrir o... 1, 2, 3 e... Deu? Ótimo, quem mais quiser. O pessoal tá abrindo. Peraí, chegou mais gente. 1, 2, 3. Pode abrir, gente. A gente vai tirar uma foto e vocês marcam a gente lá no Instagram. Isso. Certinho? Ficou bem bacana. Um grande abraço, obrigada a todo mundo.